Meus irmãos, esse versículo lido, ele, na verdade, é só um versículo que faz aí uma estrutura bíblica de um assunto que Jesus aborda. E eu quero falar sobre isso. Na epígrafe você vai encontrar assim: os discípulos, o sal da terra. Mas eu quero falar sobre crente sal. Digam comigo, crente, bem forte, crente sal. Por que, pastor Zé, o crente sal? Eu estava pensando, a gente fala sobre crente ungido, crente canela de fogo, crente não sei de quê, crente bênção, crente, mas a gente quase não fala, ou pessoas não falam sobre o crente sal. Muitos falam sobre o sal, mas não falam sobre o crente sal. Haja visto que essa palavra sal, ela parece não ter tanta uma conotação para o aspecto espiritual, mas se engana quem pensa assim. Essa palavra de Jesus, ela é muito forte, porque ele já vinha em todo esse capítulo 5, dando princípios, não imposições, não regras, mas princípios de como a pessoa poderia viver a vida de comunhão com ele e entrar no reino dos céus. Então perceba que os princípios de Jesus, os quais ele passa aos seus discípulos, todos que estavam ouvindo, na verdade aqui tem uma ênfase de caráter. Tem uma ênfase de caráter. E esse caráter, ele tem que ser brilhante. Por isso que ele destaca aqui o crente luz e o crente sal, mas nós falaremos só sobre o crente sal. E ele diz: vós sois o sal da terra. Se você pegar a palavra sal, a primeira coisa que você vai entender é que no aspecto figurativo, o sal quer dizer vivacidade. É um cloreto de sódio, mas este sal que vem para temperar os alimentos, na verdade ele tem um aspecto aqui não de sabor. Jesus não está falando aqui do sal como sabor. Jesus não está falando aqui do sal para alimento. Essa é a primeira leitura que a gente faz da forma que nós conhecemos o sal. Mas a palavra sal aqui, Jesus está usando ela no seu aspecto moral. No seu aspecto moral. Então ele está falando do poder que o sal tem, e nesse aspecto figurativo a ênfase de Jesus é sobre a moral. O sal impõe respeito. Então ele diz que o crente também tem que impor respeito com a sua vida de moralidade com Deus. Essa palavra sal, que do original é halas, essa palavra ela aponta para esse aspecto de moralidade. Então, quando Jesus Cristo traz isso para o contexto daquele tempo, você pode observar que o próprio apóstolo São Paulo, ele vai dizer que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Tem que ser temperada com sal. Então, o sal aqui é vivacidade, o sal aqui fala de poder, de moralidade. Então o cristão, ele tem que ser um crente cheio do Espírito Santo, ele tem que ser um crente do fogo, ele tem que ser um crente da alegria, mas o que deve falar alto na sua vida, antes do poder, é a moralidade. Por isso que Jesus começa essa ênfase sobre o crente sal. O crente sal é aquele que tem moral, o crente sal é aquele que tem influência, o crente sal é aquele que faz a diferença. Então Jesus Cristo, ele diz: vós sois o sal da terra. Agora, ele vai usar uma frase hipotética: se o sal vier a ser insípido. Nunca na história do mundo o sal ficou sem ser sal. Nunca na história do mundo
o sal perdeu a sua salinidade. Olha a aplicação de Jesus, pegar o sal e colocar em comparação com o crente. O sal não perde a sua essência. Se botar ele na carne de boi, é sal. Se botar ele numa comida, é sal. Se colocar em qualquer lugar, num pão, num bolo, ele é sal. Se botar no açúcar, ele está lá. Sal é sal. Crente é crente, meus irmãos. Quantos glorificam o nome do Senhor Jesus? Crente é crente em qualquer lugar. Por isso que Jesus fez uma boa comparação. E quando ele diz, se vier, que o sal nunca fica insípido, nunca, de maneira nenhuma. Observe que essa palavra aí, no original, moranter, essa palavra moranter, quer dizer nécio. Essa palavra perder o sabor, quer dizer sem gosto, quer dizer detestável. Quando você pega algo que não tem sabor de nada, que você coloca na boca, se torna detestável. Tem pessoas que não querem comer comida sem sal, porque ela não tem sabor de nada. Então, quando Jesus Cristo disse, se ele vier perder a sua salinidade, ou seja, preste bem atenção que essa palavra ficar sem sabor quer dizer tolo, quer dizer nécio. Ficar sem sabor aí quer dizer algo que deve ser detestável. Crente que não tem uma vida santa, ele não tem sabor, é um louco de assumir esse nome de crente. Ele é detestável. É isso que Jesus queria dizer. É porque as nossas traduções suavizam. Mas Jesus está dizendo, se o sal vier a ser insípido, ou seja, essa palavra insípido, perder o sabor, quer dizer isso. Porque se o crente perder a essência da verdadeira crença dele, o que ele tem para oferecer para o mundo? Então Jesus Cristo, ele começa mostrando isso. Se ele perder o sal, perder a essência, o sabor, é uma loucura pegar o sal e tentar colocar em uma comida. Agora Jesus vai piorar a situação. Ele diz, se não tiver a salinidade, a vivacidade, ele não presta para nada, a não ser para o quê? Ser pisado pelos homens. O interessante, irmãos, é que a palavra pisado aí, ela no original, pisoteado, mas você tem aí esquiei, essa palavra esquiei. Preste bem atenção que Jesus pega o sal, mostra o poder do sal. Agora ele diz, se esse sal perder o sabor, ele vai ser o seguinte, é nécio, é louco, ele se torna inútil. Aí ele usa essa outra palavra, esquiei. Essa palavra esquiei diz assim, ele não tem força para nada. O sal, duas coisas poderiam acontecer com ele se ele viesse a perder o sabor, porque sal não perde sabor. Mas duas coisas iriam acontecer, ele ficava detestável, e a segunda coisa é que ele não tem força para nada, porque o sal tem força. Pegue um limão bem azedo, pode pegar, mas tu bota um pouquinho de sal, não é assim? Você não bebe muito porque mata, né? A manga verde você pega ela e parte ela e bota sal em cima, come até quase o bucho espocar, não é assim? Porque o sal ele tem força. Se a irmã botar sal demais na comida, estraga ou não estraga? Então o sal tem força. Então duas coisas que o sal tem. O sal ele dá o sabor
ele é aceitável, mas também o sal impõe a força dele. Se tu botar demais, acaba o alimento. Acaba o alimento. Então, veja como Jesus, na sua inteligência, sapiência, ele mostra o crente como sal. Crente, irmão, que não tem sabor, irmão, tem crente que não tem sabor de nada. A cara dele é ruim. A gente senta perto dele, é todo tempo triste, não dá sabor de nada. Até a paz do Senhor que ele dá para a gente é sem sabor. Não é assim? Não, eu já saí de perto aqui desse irmão, que ô irmão frio, é insosso. É ou não é, irmão? Insosso. E sabe o que é que Deus faz com um crente insosso? O que é que Deus faz com ele? Está lá em Apocalipse, no capítulo 3. O que é que Deus faz? Porque quando ele diz assim, olha, se perder o sabor, continua sendo sal. Perdeu o sabor, perdeu a identidade. Porque qual é a identidade do sal? Qual é, irmãos? Qual é a identidade do sal? É salgar. Se ele não tiver esse poder de salgar, ele não é mais sal. Por isso que a Bíblia diz, para nada mais, a não ser para quê? Ser pisado. Eu vou te dar um conselho aqui: seja um crente saboroso, seja um crente de gosto. Ei, mas é bom. Rapaz, eu me sentei lá na igreja perto de uma irmã. Eita, ali vale a pena. Não é assim, irmão? Mas tem crente detestável. Tem ou não tem? Tem crente que você senta perto dele, é só fuxico o tempo todinho. Tu soube da irmã? Rapaz, eu sabia, é verdade, olha e tal, e o tempo todinho. Aí o pastor pregando e ele cortando um, cortando o outro. Esse aí é detestável. Ele não tem sabor de nada. Tem outro que já perdeu a força. Então, analisando esse texto bíblico, só esse versículo, eu pude entender 3 coisas sobre o sal, o crente sal. A primeira coisa que Jesus diz aqui do crente sal é que ele tem que influenciar. Diga aí para o irmão que está ao teu lado, tu tem que influenciar. Diga com a autoridade, tu tem que influenciar. Então, o crente sal influencia. Amém, irmãos? O crente sal tem que influenciar. Jesus diz, vocês são sal, e são com sabor. Influenciar. Você pode observar que o sal, a influência dele é tão forte, que ele, primeiro, dá sabor ao alimento. Segundo, provoca sede. Não é assim? E se botar demais, estraga. Conserva. Você vê que o sal, ele dá sede. Quem quer engordar o boi, pode botar o boi no capim, pode botar sal na cocheira. Deixa ele lamber sal, o boi. Aí tem sede. Crente que tem sal de Deus na vida, ele provoca sede nas pessoas. As pessoas ficam ao lado dele ou dela e diz, oh, que palavra boa. Aí ele volta no outro dia para ouvir aquilo que ele tem para falar. Dá sabor, provoca sede. Come uma carne assada, salgada, para tu ver se toda hora tu não está na geladeira. Assim é crente que tem sabor, meu irmão. Quando ele fala, todo mundo gosta. Quando ele termina de pregar, aí a pessoa diz, que dia ele vai estar aí de novo pregando, não é assim? Porque provoca sede. Então o crente sal, ele tem que fazer a diferença. Tem que fazer a diferença. O sal em qualquer alimento, ele faz a diferença. Se faltar sal no bolo, aí você diz, esse bolo não está prestando. Se faltar sal na carne, a carne também não presta. Assim, se o crente não tiver sal na vida, ele não vai influenciar nada. Nada, 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 nada. A segunda coisa, o sal, ele é antisséptico. O que é antisséptico, pastor? O sal, ele combate
ele combate todo tipo de micróbio, velho. Eu duvido se tu botar uma carne, às vezes até tu bota na geladeira e quando tu vai cheirar ela tá, não é assim? Agora salga uma carne, salga ela, não tem bicho que entre nela, porque ele é antisséptico, ele tanto conserva como ele previne de micróbios. Crente que tem sal na vida, o bicho não entra. Crente que tem sal na vida glorifica a Deus. Crente que tem sal na vida é conservado. É ou não é, irmãos? Quando você vê crente, irmão, eu estou assim esses dias, é porque ele está sem sal. E o micróbio já está nele. Já está nele. Porque crente que tem sal, meu irmão, pronto. Pode botar, pronto. Aí a pessoa pega, hoje não, porque já tem geladeira e tudo, mas naquela época, antigamente, eu quando ia passar férias na casa da minha tia lá, perto ali de Paulo Ramos, aí eu via as carnezinhas na embira, não era assim? Branca, só de sal. Pronto. Aí ela, quando ia fazer, tirava dali, jogava na água, era assim. Mas ela está tanto conservada, como ela está protegida de tudo que é bactéria. Rapaz, Jesus, irmão, aplicou bem, porque é o seguinte: crente que tem sal na vida, não tem bicho de heresia, não tem bicho de movimento, não tem bicho de fuxico que destrói ele, porque ele já está totalmente protegido. A Bíblia diz que um rei morreu comido de bicho, porque não tinha sal. Agora quem é salgado, aí pronto, o leão passa e cheira, aí ele diz: eu não vou comer, porque está muito salgado. Como foi com Daniel no capítulo 6. E aí só glorificou o nome do Senhor Jesus. Só quem tem sal aí, levante a mão e diga glória a Deus. Vocês querem ver como o sal tem poder para curar o que não presta? É por isso que Jesus... Vamos ver aí? Alguém pode ler aí. 2 Reis, capítulo 2, me parece que é o verso 20 e o verso 21. Lê aí. Pode ler aí, ficar em pé e ler bem alto. Pastor, vou ler aqui. Que o irmão também do telão não veio hoje, está lá para o retiro. 2 Reis, capítulo 2, versículo 20. Como é que diz, irmã? E ele diz: trazei-me uma salva nova e coloque sal nela. Pode ler. E a trouxeram. Olha agora. Saiu ele até a fonte da água e deitou sal lá na fonte da água e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não vai ter mais nela morte. Pronto, olha para cá, irmãos. Essa água aí, ela era morta, ela nem dava vida e nem tinha sabor de nada. E se você ler o texto, a Bíblia diz que o homem chegou para o profeta Eliseu e disse assim: profeta Eliseu, o lugar que nós estamos morando é bom demais, aqui é uma terra boa, aqui dá para a gente criar, aqui dá para a gente criar gado, só que tem um problema. Aí ele disse: qual é? A água aqui não presta. Irmão, tem coisa de crente que a gente fica analisando. É por isso que esse Eliseu aqui, meu irmão, Elias era homem de Deus, Elias era o profeta do fogo. Agora esse daqui era o profeta do milagre tremendo. Aí pronto, isso aqui é só coisa de doido, porque aí a pessoa chegou: olha, pastor, eu já ouvi crente contar história de um crente me contou, não sei se foi aqui no Tirirical, eu não sei se foi aqui. Ele foi morar num lugar aqui e quando chegou lá, a água toda saloba véia, ninguém queria morar, estava vendendo lá as terras bem baratinhas, ele comprou. Jesus, abençoe essas águas daqui, meu Pai, me dá graça que eu possa ter água boa aqui. Ele cavou um poço, aí a água deu docinho, né? Parecendo água de coco. É porque crente que tem a graça de Deus, o Senhor abençoa. A Bíblia diz aí que a água não prestava para nada. E o que foi que ele foi tratar? Ele foi tratar ela com o quê? Vamos, irmão, ele tratou ela com o quê? Sal. Podia ter o bicho que tivesse,
ele vai na fonte. Olha, não adianta, porque às vezes tu está botando o sal no meio do rio. Não. Às vezes tu está botando o sal na cabeça. Tem igreja aí que faz a corrente do sal. Só que sal, tu pisar em cima em pecado, não adianta nada. Não é tu passar por cima do sal, é tu ser sal. É porque tem irmão que está dizendo, né? Bota um sal na minha cabeça. A Bíblia não diz isso. Eu vou passar aqui pelo sal. A Bíblia não diz. A Bíblia diz assim: vós sois o sal. Olha para cá, irmão. O mundo está cheio de bicho. A podridão está lá fora. E tem crente que tem medo de estar lá fora. Eu tenho medo de pecar, eu tenho medo de cair. Se tu tem o sal de Deus na vida, você pode ir para onde quiser e o bicho não te come, porque você está protegido. Quem tem esse sal de Deus aí, levante a mão e diga glória a Deus. É assim. Pronto. Irmão, tem muito crente que tem bichinho, velho, na vida dele. Às vezes é que nem aquela goiaba, bonita por fora. Quando tu parte ela, tu tá com a fome doida e vai comer. Aí tá cheio de bicho. Não é assim? Tem muito crente aí na igreja. Não botou sal na vida. Aí pronto, ficou podre. Tá bonitão por fora, mas tem um bichinho comendo. Pronto, lá dentro. É por isso que aquele cantor que nós trouxemos, vai ser comido de bicho. É verdade. Vai ser comido de bicho. Tá pronto, tá podre. Pecado veio por dentro e por fora. Aí o Eliseu, ele vai lá na fonte. Olha, não adianta tratar de problema sem não for na fonte. Vocês entenderam, irmãos? Às vezes eu estou atacando só fora. Às vezes eu estou dizendo, sai Satanás, mas tem um probleminha lá no coração do crente, orgulho, prepotência, é o bichinho comendo. Eu tenho que ir na fonte. Eliseu não foi no meio do rio, ele foi na cabeceira do rio. Chegou lá, meus irmãos, ele pegou a cesta cheia de sal. Isso aqui é só para crente, irmão. Aí pegou o sal, símbolo de pureza, símbolo de purificação, e jogou o sal. Quando ele jogou o sal, ele disse: Senhor, sara essas águas. Aleluia. E as águas ficaram saradas. Oh, irmão, e todo mundo bebia. A Bíblia diz que agora era água viva, porque não era mais estéril. Então, a segunda coisa é que o sal, ele nos protege dos bichos. Sim ou não? Nós estamos podres, sim ou não? Mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, a podridão do mundo não nos ataca, porque tem sal na minha vida, tem sal na tua vida, tem sal na vida da igreja. É assim. Tem crente que é assim: ô pastor, não sei como é que a gente vai viver no mundo. Vivendo, não é? Agora tu tendo sal, tu pode ir lá para a Babilônia. Daniel foi lá para a Babilônia. E quando deram a comida bonita do rei, ele disse: olha rapaz, eu queria pedir, só que você deixasse. Ele disse: não, porque senão a minha cabeça vai rolar. Aí a Bíblia diz que ele firmou no coração, Daniel 1:8, não se contaminar. Morou na Babilônia, mas o bicho da Babilônia não pegou ele, porque tinha sal na vida. Ô irmão, diga para Deus: Senhor, eu quero ser sal. É assim, eu quero ser sal. Aí pronto. E a terceira coisa que eu aprendo aqui no sal é que o sal sempre prova a sua diferença. Sim ou não? Olha, quando você chega, você pode ir para um restaurante de luxo, você pode ir para um restaurante pequeno, médio, você pode parar na beira da estrada. Agora pode ser a galinha mais bonita, pode ser o pato mais bonito, pode ser a caça mais bonita. Na hora que tu toca, se não tem sal, tu diz logo: rapaz, a carne aqui faltou um pouquinho de sal. É assim ou não é? Mas vai, onde é que você está vendo o sal? Porque você vê o azeite de coco, não vê? Na hora que mexe naquele pedação de galinha, aí você está mexendo na panela, o azeitezão de coco. Eita, é no leite de coco. Tu vê logo o leite de coco. Se é no sangue, tu diz: não, essa daqui é no sangue. Não é assim? Se é no óleo, não, essa daqui é no óleo. Agora, na hora que tu trisca, ela pode estar bonita como for, ela pode ter o arranjo como for.
Pronto, porque tem gente que pega aquelas carnes aí, bota, eu já vi gente, pega uma carne aí, bota um tomate em cima, bota aquelas azeitonas aí, que fica bonito, né? Aí bota uns tomatinhos aqui, rodelazinha, bota uns pedacinhos de cebola, ixi, mas tá bonito demais. Pronto, mas tem que aparecer o sal. O sal faz a diferença. Então tu pode botar o arranjo que tu quiser, agora se não tiver sal não presta para nada. E tem muito crente que é assim, é que nem um pedaço de carne, toda bem arrumada, tem tudo, ele bota tudo, mas aí quando vai comer não tem sal. Pronto, você pode analisar que Jó disse assim: eu não tenho mais prazer na vida, porque nem o sabor do sal eu sinto. Ô irmão, você não sentir sabor do sal, está frito. Não é assim? É por isso que eu digo para Deus: Senhor, nunca deixa eu ficar diabético, nunca deixa, porque eu gosto de comer, Pai. Eu gosto de comer um salzinho, eu gosto de comer. É assim, né? Ô meu irmão, a pessoa, coma, irmão. Não, pastor, não posso nem triscar em sal. Aí quando a gente vai comer, irmão, não sente gosto de nada. Oh, que coisa boa é comer, meu irmão. Olha, enquanto tu puder aqui na terra, glorifica a Deus, e entre para um pedaço de toicinho, e entra para uma carne de galinha, porque lá no céu não tem isso aí não. Lá no céu é melhor. Agora enquanto tu estiver aí, coma bem. Claro que o glutão não, a gente não pode ser, é morto de fome. Morto de fome. Essa semana mesmo eu ouvi uma nutricionista dizer: não, você tem que comer de tudo. É porque tem pessoas, não, eu não como não, pastor, não, isso aí não, pronto. É provar. Não, pode para cá, irmão, para me ver o que é. Pronto, eu sou assim. Às vezes eu chego no lugar, vejo uma comida, eu não conheço, até o jeito dela é feia. Pastor, você conhece isso aqui? Eu disse: o que é isso aí, irmão? Não, isso aqui é tal. Pronto, bota para cá para me testar. Aí pronto. Aí eu dou a primeira colherada. Se não prestar, eu boto por ali assim. Aí pronto, vou escapando de leve. Agora, eu gosto de comer tudo. Pronto, né? Pronto, que a comida, irmão, está lá em 1 Timóteo 4. Paulo diz que depois de orar tu pode comer de tudo. Não é assim, irmão? Porque não é o pedaço de toicinho que vai te levar para o céu, é Jesus. Que morreu na cruz não foi um pedaço de porco não, foi Jesus. Então pronto, tu glorifica a Deus? Não, Senhor. Pronto, agora se tem doença, aí tudo bem. Se tem doença, tudo bem. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês: o sal faz a diferença. Se você tiver sal, vai fazer a diferença. Pode ser pequeno, pode ser o que for, mas o sal faz a diferença. Assim é o crente, aonde ele chega, faz a diferença. Faz ou não faz, irmão? Pronto, pode ter o azeite de coco, pode ter a coxa da galinha, pode ter o que tiver, mas quem vai fazer a diferença é o sal. E tem outra coisa, diga comigo: o sal é humilde. Tu só vê o sal quando ele está onde? Só no pacote, só na saleira. É ou não é? Depois que ele dá o saborzinho dele, ele faz o quê? Você sabe que ele está ali, não sabe? Mas ele aparece? Sal fala de humildade também. Porque tem crente que ele é o seguinte: ele quer dar o sabor, mas ele quer estar na frente. E aí, irmão, você gostou, né? Sim, irmão. Fui eu que fiz esse negócio aí. Não tem humildade, não é? A Bíblia diz: desde que a boca dos outros te louve. Então pronto, a irmã é aquela crente sal, aí fez uma festa. Que tal, irmãs? Diga aí se tem alguém que faz que nem eu. Pronto, não é sal, porque o sal tem humil. Faça a festa e deixe Jesus aparecer, e tu desapareça, dizendo como Paulo em Gálatas 2:20: não vivo mais, mas Cristo vive. Oh, irmão, então faça isso. Você tem que ser que nem um sal, dar sabor, impor moral, para o bicho não te comer. Mas aí você tem que ter humildade. Eita, irmão, humildade. Pronto, trabalhou direitinho, aí Deus vai te dar vitória, aí Deus vai te abençoar. Pronto, então a humildade é coisa essencial. Eu vou contar, finalizando. D.L. Moody, ele estava ele foi pregar em uma cidade, e ele, quando marcou o primeiro evento dele lá, não deu ninguém, um pregador, ganhador de almas, e não deu ninguém, o pessoal não ligava, e ele ficou hospedado lá no alojamento de soldados, e esses soldados passaram o dia todo em treinamento, e tinha muita lama,
E aí eles vieram para o alojamento, tiraram as botas e deixaram lá fora. E eles tinham que calçar elas de manhã para ir trabalhar. Mas tudo bem. Aí enquanto eles foram dormir, Delimude pegou um balde e foi lavar todas as botas dos soldados. E deixou elas bem organizadas, o pazinho organizado de cada um. Quando amanheceu o dia, que os soldados foram olhar, cada par juntinho, limpinho, sem nenhuma lama. E aí eles perguntaram: quem fez isso? Ninguém sabia. E aí procuraram, aí foram no responsável do prédio. Aí disseram: quem foi que lavou todas? Era soldado demais. Quem lavou essas nossas botas? Aí o homem disse: rapaz, tem um pregador aí que eu vi ele lavando, eu acho que é ele. Aí foram lá. Aí perguntaram: foi você que lavou? Aí ele disse: o que vocês acham? Aí pronto, quando foi à noite, tudinho foram para a cruzada dele. Eu tenho que chamar a atenção do povo. Às vezes eu quero chamar com muito poder, mas é melhor eu chamar com a minha humildade. Porque se o povo vê humildade em mim, eles vão ver Cristo na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então seja humilde. Se é para lavar a bota do teu irmão, lave. Hoje, irmão, tem crente aí, eu vou dizer o seguinte: tem crente aí que está longe de ser como João Batista. Porque João Batista se achou tão pequeno em Mateus 3, que ele diz: eu não sou digno de me abaixo. E só desatar, irmãos. Só desatar as correias. Tem crente aí, irmão, que se acha, é crente, é pastor, é todo mundo. Ele se acha. E Jesus fez isso. E Mude aprendeu com ele. Lá em João 3:13, Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos e enxugou. Meu irmão, imagine Jesus, o mestre dos mestres, pegar o pé velho de Pedro. Porque naquele tempo, irmão, as sandálias eram de rabicho, não era como é hoje, sapato. E naquele tempo tem esse negócio de manicure, não, serrava a unha quando dava certo. Era, porque naquele tempo era totalmente diferente. Sabe como era anestesia antigamente? Porque não tinha. Anestesia, ela foi inventada pelo um odontólogo, e ele ainda errou várias vezes, até se suicidou. O homem que criou a anestesia se suicidou porque ele errou várias vezes. A anestesia era assim: dava o vinho, dava a bebida, aí a pessoa ficava, eles ficavam embriagados, e aí eles operavam. Ou então davam uma cacetada Era desse jeito. Se ele escapasse, uma cacetada, já estava perto de morrer, né? Já estava perto de morrer. Aí dava a cacetada na cabeça dele, pum, e ele caía, pum, aí opera ele aí logo, ligeiro. Estava desacordado, aí pronto. Agora era 2 operações, uma no crânio, né? Já estava no efeito. Então antigamente era assim. Era assim antigamente. Então, não havia esse tratamento como hoje tem, da pele, dessas coisas. Claro que tinha a limpeza, a mulher era muito cuidadosa. As mulheres orientais, elas não banham como as irmãs daqui hoje banham. As mulheres orientais, elas eram mais ligadas ao perfume. Por isso que a Sulamita diz assim: olha, eu trago um sactel no meu seio. Aí ela sempre andava. O homem também. Agora, ele cuidava da unha. Agora imagine o Pedro, meu irmão, aqueles homens. Hoje tem irmão aí, que nesse tempo nós estamos vivendo, a unha dele, se Jesus fosse lavar o pé dele, ia dizer: Pedro, não rapaz, corta a tua unha, depois tu vem. Porque não tem aí deles assim. Então Jesus, ele pegou o pé de Pedro, dos apóstolos, e lavou cada um. E lá em João 13:13 ele diz: assim como eu fiz, façais vós também. É claro que hoje nós não precisamos sair aí: deixa eu lavar teu pé. Não precisa isso. Mas o quanto nós pudermos nos humilharmos para que Jesus seja exaltado, nós devemos fazer isso para que a graça do Senhor esteja em nós. Amém? Uma vez eu fui pregar em Fortaleza, e lá era num retiro. Eu fui pregar num retiro, e nesse retiro eu vi coisa, meus irmãos. Era um retiro da igreja que a gente vê. Mas eu vi, a primeira cena que eu vi é que eu vi as irmãs lá sentada, toda arrumada. E aí eu pregando,
Aí terminei de pregar. Quando deu assim, alguns minutos, irmão, as velhas saíram para ir banhar na piscina. Eu disse, meu pai do céu, com maiô, eita, cada uma mais feia do que a outra. E eu disse, meu pai do céu, como é que essas velhas têm coragem? Bora, pastor, você não vai não. Eu disse, não, vão indo. Pronto, vão indo para lá. Aí pronto. E aí à noite, essa é a cena, e à noite, no culto, aí eles, lá teve uma apresentação. Aí a apresentação era essa, lavando o pé dos irmãos. Ei, pronto, ele chorava e tudo. Aí pronto, aí lava o pé do irmão, tal. Mas não é isso, Jesus hoje, ele não está ensinando isso para nós. Ele está dando uma lição no contexto geral, que o quanto nós pudermos sermos humildes, nós temos que ser, para que o Senhor nos abençoe. Amém, irmão? Olha, não seja aquela irmã zangada, não seja aquela irmã que a pessoa na mesma hora deteste você. Irmão, tem crente assim, salgado demais, porque a gente tem que ser o sal na medida certa. O sal demais já abusa, não abusa? Tem crente que já tem sal demais. Aí pronto, aí a pessoa abusa. Por isso que a Bíblia diz, não seja santo demais e nem seja pecador. Você tem que estar no meio. Santo demais estraga, e pecador também estraga. O melhor está no meio. A virtude, isso aí é chamado de virtude. Então, você tem que pedir a Deus humildade. Tem que ter o sal, mas tem que ter a humildade. O sal, ele tem que ser na medida certa. A crença é na medida certa. Tudo, irmão, é na medida certa. Deus não quer nada desorganizado. Nada. Então, até culto. Tem irmão que diz, aqui não tem esse negócio não, meu irmão, aqui é poder de Deus, não, mas até a hora que o Espírito Santo mandar. Não, o Espírito Santo não é doido. Tudo tem norma, meus irmãos. Tudo tem norma. Aí a pessoa diz, mas olha, não, tudo tem norma. É nós buscarmos o Espírito Santo, e aí dizer, Senhor, coloca sal na minha vida. Amém?